A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Capítulo 7, do versículo 1 ao 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, do nosso YouTube e do nosso Instagram. Nós temos aqui no Evangelho de hoje umas questões que muitos gostariam de aprofundar melhor, de refletir sobre isso. O que é a tradição antiga do povo? Existe uma falação que vai passando de geração em geração, costumes domésticos, crendices, superstições. Por exemplo, a gente, quando era pequena, a mãe dizia: não se come manga e depois toma leite. Ninguém toma café e bebe água depois em cima. E quando chegar a Semana Santa, na quarta-feira, que chamava-se de trevas, ninguém varre a casa nem toma banho. Mas tudo isso é da cultura popular, é da tradição popular. É diferente da tradição da igreja, da Bíblia, dos apóstolos, aquela doutrina que é ensinada e que vale para todos os tempos e que nós guardamos até hoje. Os judeus e os fariseus, os mestres da lei, eles criavam muitas dessas doutrinas, dessas tradições, desses costumes, e queriam que todos observassem. E aqui eles reclamam a Jesus porque os discípulos de Jesus vão comer pão sem lavar as mãos. Era uma tradição antiga. Você, antes de tomar o alimento,
Você, antes de comer qualquer coisa, deve lavar bem as mãos, porque as mãos estão impuras, e para não contaminar o alimento. É claro que isso a gente tem que ter cuidado, né? Uma higiene, e hoje principalmente, nós estamos vivendo agora um tempo que nós temos que estar sempre lavando as mãos e com álcool, passando álcool gel. Esse cuidado a gente tem que ter por conta das transmissões das doenças, né, contagiosas. É claro que a gente tem que ter essa parte de higiene, mas aqui, quando Jesus se deparou com os fariseus e os mestres da lei, eles perguntaram por que os discípulos não seguem as tradições dos antigos. Então Jesus vai dar para nós um ensinamento, e Jesus usa a Bíblia. O profeta Isaías chamou de hipócrita esse povo que honra a Deus com os lábios, mas o coração está longe. Então, o que é a hipocrisia? Aqui eu estou com um texto bem interessante de uma reflexão da Bíblia na agenda bíblica. Diz assim: e a hipocrisia é o cultivo de atitudes religiosas e morais exteriores que não correspondem à atitude interior e à conversão do coração. Muito bem explicado isso. São atitudes superficiais. Você faz aquilo para se mostrar, mas lá dentro você pensa outra coisa, você maquina agir de outra maneira. Faz na vista dos outros alguma coisa por tradição, mas o seu coração está cheio de outras maldades. Portanto, isso é hipocrisia. E Jesus também condenou o farisaísmo, o grupo de fariseus. Essa palavra farisaísmo vem daí, porque eles é que dominavam a lei. E Jesus disse que o farisaísmo é o apego a tradições religiosas e morais sem valor autêntico, mas que dão prestígio social, esquecendo os critérios do Evangelho. A gente tem que ter cuidado para não cair no farisaísmo. A gente quer se apresentar uma coisa quando é outra. Nós temos que seguir o que Jesus está dizendo. E por último, aqui Jesus condenou os fariseus porque eles anulavam os mandamentos de Deus. Havia um mandamento que dizia, e há até hoje, né, na Bíblia: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Está na Bíblia. Então Jesus diz: vocês querem anular esse mandamento, aproveitando-se para fazer o que eles falaram hoje no Evangelho, que a prática deve ser do Corban. Corban, uma palavra que se traduz em oferenda ou dom, que consistia em que, se um filho declarasse que uma propriedade ou certa quantia de dinheiro estava destinada a Deus, ficaria isento do mandamento que obrigava a cuidar dos pais. Olha aí que coisa séria, né? Então eles davam jeito em tudo para poder ficar sem a responsabilidade. E se a gente trouxer isso para hoje, quantas pessoas descuidam dos seus pais? Não olham para eles, ou então abandonam, jogam lá numa casa de repouso e lá não pisam. Esse evangelho de hoje traz para nós uns questionamentos muito sérios sobre a hipocrisia, sobre o farisaísmo e também sobre o nosso cuidado com os antigos, né? O Papa Francisco chamou muita atenção agora para a gente olhar para as pessoas idosas, que elas têm muito o que dizer para nós, pela sua sabedoria, pelo seu passado, pelo seu exemplo. Rezemos dizendo: velai, ó Deus, sobre a vossa família com incansável amor, e como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Marcos, capítulo 7,
do versículo 1 ao 13. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.